Jornal da Pan, começando agora a segunda meia hora, recebendo nossa entrevistada e convidada de hoje, Márcia Mesquita Serva, superintendente do Hospital Beneficente Unimar. Seja bem-vinda, Márcia, mais uma vez ao Jornal da Pan. Muito obrigada, equipe Jovem Pan. É um prazer começar o ano aqui falando com vocês. Um pouquinho mais perto do microfone, Márcia, por favor. Ele faz assim, eu não estou entendendo. Não faz o principal, que é posicionar o convidado, né? Combinado. Então, um ótimo dia para todo mundo e vamos conversar um pouco, contar as novidades que estão por vir durante o ano. Muitos desafios, mas muito serviço pela frente também. Vocês estão fazendo competição de quem leva mais calote? Está tendo algo assim dentre os fornecedores aí da Prefeitura de Marília? Ah, ninguém ganha de mim, Giroto. Eu sou blaster, que eu sou top. Eu tô até com ciúmes aqui, porque eu fiquei vendo você falar, falei, o Giroto esqueceu de mim. E eu tô lá, já vou bater na porta do prefeito, tô com um pouco de vergonha, que eu sei que deve estar cheio de cobrador. Eu vou ser a próxima, Giroto. Já pega assim e vai pra fila. Vinícius, já fique preparado que você vai receber logo menos. E na área da saúde não era para acontecer isso, né? Se saúde não é prioridade, meu Deus do céu, o que vai ser prioridade? Não, e eu tô curiosa para saber o último pagamento aí que você falou, né? Porque eu acho que... Quem que recebeu à frente da saúde, Giroto? Isso aí não, 9 milhões não é possível, no gente. Se tem alguém para pagar no último dia, é a saúde, né? Porque sem saúde não vai nada. Então, assim, realmente é revoltante a hora que você vê o tamanho do rombo da saúde, né? E assim, falar, não é assim, ele não estava pagando o Hospital Beneficente Unimar, ele não estava pagando a nossa UPA e o nosso PA, que são os nossos 2 pontos de atendimento de urgência emergente, onde as pessoas que são atendidas, se não forem atendidas, elas morrem. E aí, assim, você faz uso, né? Faz uso do poder político para sacanear. Porque, assim, a gente tem um nome a zelar e é lógico que a gente não ia desamparar a população, como a gente nunca desamparou. Mas, assim, sangramos uma instituição, né, Giroto? E a hora que você sangra uma instituição como o Hospital Beneficente Unimar, isso é, assim, é desumano. Por quê? Porque a gente deixa de fazer outras coisas que são eletivas, mas que também são importantes para a população, para a gente poder segurar a barra da saúde pública, entendeu? E aí, assim, então, assim, a população perde. Né? Na verdade, assim, não prejudicou uma instituição, prejudicou o povo, prejudicou as pessoas. Então, mas vamos tentar fazer a radiografia ou tomografia desse quadro. É verdade que desde maio o calote está sendo dado no PA Zona Sul? A gente está sem receber desde maio de 2024. Desde maio de 2024. Como UPA e como PA, 2025 não chegou ainda. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 8 meses. 8 meses de calote. Exato. 9, porque em janeiro provavelmente ele não deixou provisionado para pagamento, né? Nem os funcionários públicos vão receber, quem dirá, ainda não recebi. Quem dirá os fornecedores, né? Exatamente, e eu tenho acompanhado, né? A gente está com o problema. Hoje eu também tenho que soltar a folha de pagamento da UPA e do PA e do hospital, e assim, a gente está acompanhando o cenário político, né? O caos que virou a cidade, então assim... Fico muito triste, né? Aí nos últimos meses, então, a gente inclusive pedimos a intercessão até do Poder Judiciário para essa cobrança. A gente teve audiência com o juiz, com promessa de que pagaria alguma coisa, pingava um pouquinho, pingava... Mas assim, dívida milionária. Ele sabia que vocês não iam fechar as portas pelo nome da Unimar e do HBU. E da família, né? Sim. Então ele se aproveitou da situação porque sabia que vocês não iam bater as portas na cara da população. Não, e aí assim, a gente pega recurso financeiro bancário, que todo mundo sabe, tá fácil trabalhar com banco, né, gente? Então, você vê assim, que tá baixinha, tá né? Nossa, quase tá negativa. Assim, tá incrível o cenário. Então, assim, a gente, sim, somos uma instituição que trabalhamos muito para ter credibilidade, inclusive para ir atrás de recursos. Então, assim, a gente pega recursos bancários para poder subsidiar o poder público. É uma coisa de louco, né? É só em Marília que isso acontece. Qualquer outro lugar, as pessoas vão lá e entregam. Legal, não quer o parceiro entrega a chave. Entendeu? E a gente não entregou a chave porque o nosso compromisso não é com o prefeito. O nosso compromisso é com as pessoas. As pessoas aqui respeitam a universidade, que é a principal parceira do Hospital Beneficente Unimar, por isso. Porque, assim, nós estamos lá para fazer a nossa parte. No caso da UPA ainda tem uma parte que é repasse federal. O caso do PA Sul é 0 repasse federal, só repasse municipal, né? Tanto é, Giroto, que a gente fez um trabalho insano, tá? E eu quero deixar bem claro que esse trabalho, a gente contou sim com a equipe da Secretaria da Saúde, mas a equipe do PA Sul
trabalhou pra caramba com o auxílio da equipe da manutenção do Hospital da Unimar para a gente fazer as adequações. E a gente está aí aguardando a publicação da transformação, né? Do PA Sul numa UPA, tá? E assim, isso daí foi uma estratégia mesmo de sobrevivência dessa parceria que a gente buscou, porque não dá, né? Não dá para depender, principalmente porque nós não imaginávamos qual seria o cenário político deste ano, então a gente vamos se mexer, não adianta ficar, né, esperando para ver o que acontecer. Então, assim, a gente está com... Eu sou uma pessoa cheia de esperança, né, Girota? A gente está com perspectivas ótimas, né, para esse ano, que é, sim, vir um recurso federal. Isso ajuda o município, sim, porque temos que buscar recurso o tempo inteiro. As necessidades de saúde, elas são infinitas. A gente vai resolver um problema e vai aparecer dois. Mas o importante é que o problema que a gente resolver, ele não venha de novo, né? Então, assim, nós estamos fazendo um movimento este ano nesse sentido. De o que for possível a gente buscar recursos federais, né? Então a gente vai transformando em recursos federais para que realmente o município consiga arcar com as despesas que competem a ele. No caso aí, vocês que viram essa janela de possibilidade. Eu lembro que vocês anunciaram aqui no Jornal da PAN, né? Sim. Porque muita gente falava, já tem uma UPA, nível 1, né? Não, a gente o tempo inteiro... Não teria uma segunda, né? As pessoas falavam, não, isso não vai sair, nós já temos uma UPA tipo 3, já como... Mas tipo 3, exatamente, que é a maior, né? Que teoricamente ela comportaria 240 mil habitantes pelas portarias de 94. Só que a saúde ela é muito dinâmica, né? E a gente tem realidades que a gente tem que contextualizar e mostrar, né, para o governo federal. O Brasil é enorme, que são necessidades, que a gente tem peculiaridades nesse município, né? A gente é um município esparramado, né? A UPA é distante da outra ponta da cidade. A gente tem problema da mobilidade urbana nesse município. A partir das 11 horas não tem mais ônibus. A gente tem um monte de confusão aqui. Tudo isso a gente contextualiza para brigar por um cenário justo, entendeu? Gente, e é saúde, né, Giroto? Saúde. E a gente vem num cenário, inclusive, que atenção básica com muita dificuldade, né? A gente tem um município com muitas unidades básicas, que são os nossos PSFs, que não está difícil, né, deles alavancarem, eles realmente serem o centro do cuidado da população de Marília. Mas, assim, precisa de carinho, né? Precisa realmente fazer um movimento de realmente empoderar, a gente dá poder para esses médicos que estão nas unidades, a gente... estrutura, né? Exatamente, tanto estrutura física, estrutura de exames. Então, assim, a gente fez uma primeira conversa já com a nossa secretária da Saúde, a doutora Paloma, que ela também tem um olhar muito carinhoso pela atenção básica. Então, assim, estamos confiantes, ela vem dessa área, né? Então, assim, que de fato a gente tem uma oportunidade única, né? A gente tem realmente uma especialista, né, da área lá à frente. A gente tem uma vontade, né, de um prefeito que o lema dele foi esse, né? Saúde à frente de tudo aí, e que ele foi nos bairros, que ele sentiu essa dor da comunidade, entendeu? E essa dor que ele sentiu, o primeiro consolo é a unidade básica, né? O primeiro olhar do cuidado é lá. Então, assim... Acho que todos os candidatos nessa eleição municipal, até mesmo os candidatos a vereador, quem saía para a rua percebia a aflição da população primeira era na área da saúde. Né? Exato. A não ser talvez o próprio candidato Daniel Alonso, que tinha que viver na Marília maravilhosa das redes sociais e da ficção. Né? Agora, só para a gente contextualizar, no mínimo essa questão das filas nas especialidades, no mínimo esse efeito colateral teve. Porque a hora que a Unimar tem que centrar todo o seu foco em manter abertas as portas do PA Zona Sul e da UPA Zona Norte, as especialidades ficam todas abandonadas, todas jogadas, porque o primeiro foco era manter a urgência e emergência, que são o PA e a UPA, que ali é urgência, ali é uma fração de minutos, é a diferença entre a vida e a morte. Manter essas portas abertas. Por isso, então, que a gente vê aí filas de 5, 6 anos em algumas especialidades na cidade de Marília, porque poderia ter uma reserva estratégica, né? Se ele somente pagasse em dia
o PA Zona Sul e a UPA, vocês teriam uma gordura para trabalhar as especialidades, né? Como a gente sempre fez, Giroto, a gente tem uma pactuação hoje com o município, desde 93, né? A gente muito tempo trabalha com o município, porém a gente sempre extrapolou, tá? E inclusive isso é o ditado, a gente sempre extrapolou os nossos números do que tem combinado, porque a necessidade é sempre maior do que o recurso que está disponível, e a gente tem, né, essa grande parceria com a Universidade de Marília que nos dá esse fôlego, né? Só que o que acontece? Tiraram o nosso fôlego, né? O ano passado eu falo que foi o ano, na verdade, os 2 últimos anos. Os 2 últimos anos da última gestão foi muito complicado. Vocês acompanharam aqui, né? A gente realmente... E os 2 outros, 23 e 24 foram complicados. E não, depois os outros 2 que estavam na pandemia, que também foi complicado. Não, os outros foi um caos, né? Mas é que, na verdade, assim, quando a gente achou que a gente ia respirar e a gente ia realmente fazer um movimento de resgatar, né, o que ficou para trás durante a pandemia, meu Deus do céu. Aí a gente foi abandonado de vez, entendeu? Porque aí entenderam que, a pandemia passou, acabou, agora nós não temos mais problema. E ao contrário. A pandemia passou, o Covid continuou, e aí vieram o Covid, mas tudo que o Covid largou para trás, que foi as especialidades que as pessoas não cuidaram, né? Então, assim, a gente tinha que, neste momento, ter feito uma grande força-tarefa, né? Era nesse momento que a gente queria realmente ter feito o que o prefeito está fazendo aí, juntar todas as secretarias, porque, assim, o que me anima, Giroto, o que me anima... E a hora que eu estiver em contato com o prefeito, eu vou falar para ele, é esse movimento. É o movimento coletivo. Saúde não é isolada. Saúde é movimento coletivo. É uma operação de guerra. É uma operação de guerra. A hora que você vê esse secretariado todo acompanhando o prefeito, é isso. Você começa a fazer uma sinergia. E saúde acontece na hora que tem sinergia de ação. Então, assim, eu acho que nós vamos virar o jogo. Precisamos conter as ansiedades aí, porque a nossa secretária, se deixar, ela quer fazer mutirão e salvar a vida de todo mundo em 30 dias. 30 dias a gente não vai conseguir, a gente vai precisar ir de um cenário um pouquinho mais alongado, porque foram muitos anos abandonados, né? A gente tem que ter fôlego aí, até porque a gente não pode deixar de fazer o que a gente está fazendo, né? Então porque senão as filas também aumentam. Então, e assim, qual que é a nossa preocupação? E eu acho que a gente quer combinar isso bem claro, né, com a gestão municipal. É assim, a gente fazer o atendimento da especialidade e dar a continuidade do cuidado desse paciente na rede. Então, beleza, nós vamos operar, nós vamos cuidar, mas a gente opera um paciente que é um cardiopata. Nós vamos operar a hérnia, vamos resolver um problema pontual dele. E ele vai voltar para a unidade de saúde e alguém lá, né, a equipe lá vai continuar cuidando dele, entendeu? E não vai ficar falando, esse paciente não tá bom porque operou na Unimar. Não. Esse paciente é da nossa rede. Se tem qualquer problema, você liga lá e fala, olha, aconteceu uma intercorrência que nós não estamos entendendo. Vamos juntos resolver. É isso que a gente precisa, dessa sinergia. Você sabe muito bem, Giroto. Eu fazia parte do time da antiga, porque eu sou uma organização social que trabalhava com o antigo governo. E parecia que eu era inimiga do governo. Eu estava trabalhando para eles. Não dá para trabalhar com o inimigo. Então é isso que eu acho que a gente precisa... Não, mas quem eram os amigos, né? Consultora bilionária, Talentec, Riso, né? Ainda bem que você não era amiga, porque eu não queria estar nesse time dos amigos aí também. Que tomara que se encontrem com a justiça a partir de agora, né? Tomara que se encontrem com o poder judiciário. Agora, é desumano, né? Porque quantas pessoas morreram nessa inoperância e maldosa, né? Maldosa. Porque esse dinheiro que era para estar na saúde foi dragado para outro lugar, né? Foi dragado para radar. Foi dragado para Riso Parque, foi dragado para fazer asfalto casquinha em véspera de eleição. Quer dizer, foi dragado para o que era para estar salvando a vida do nosso povo, matou o nosso povo porque foi jogado para outro canto, né? Então, E a fórmula, ela existe. Será que finalmente vai ser implantada a fórmula? Porque você tem as unidades básicas de saúde, as USFs, que trabalham em sinergia, aí foi fechando a unidade básica de saúde, porque a USF recebe dinheiro federal e a Unidade Básica de Saúde não recebe. Depois você tem o PA
a UPA, quer dizer, todo mundo funcionando, você não vai sobrecarregando ninguém, cada um pode fazer executar um serviço de qualidade para o nosso povo, né? Será que finalmente vai ser colocado a teoria que todo mundo conhece em prática? Tô com bastante esperança, Giroso. Eu tô com bastante esperança, porque se você olha o cenário, né, de Marília enquanto estrutura, então a gente tem estrutura, né? Uma cidade do tamanho de Marília, com 4 grandes hospitais, com uma rede de mais de 40 unidades básicas, com 2 UPAs, que é o que nós vamos ter agora. Você fala assim, estrutura tem, né? Aí agora o que a gente precisa? Articular essa estrutura, né? Fazer gestão dela, que acho que esse é a alma do negócio, fazer gestão dela. Com indicadores, né? A gente teve uma reunião também já com o Leandro da tecnologia. Walter Leandro, vocês conhecem ele, né? O cara é o cara. Então, assim, a hora que você vê um cara desse, tá? Que também já está entendendo que a secretaria dele é uma secretaria de meio. De interligação, né? Exatamente. Ela pode melhorar todas as outras, né? Exatamente. Ela tá lá para fortalecer todas as outras secretarias. Ela não vai resolver problema de ninguém, né? Ela vai dar dado para os secretários resolverem o problema das pessoas. E vai dar dados para o prefeito enxergar, de fato, quem é o secretariado que está trabalhando, que está resolvendo, que está fazendo. Então, assim, isso me enche de vontade de ver essa prefeitura acontecer. Porque, assim, a gente vai ter informação, dinheiro... É difícil, eu sei, tá tudo bem, mas Marília, por favor, a gente tem um monte de empresa. Você sabe o orçamento desse município, entendeu? Dinheiro tem, mas dinheiro não leva desaforo. Isso aí faz, sei lá, não gosto de falar a minha idade, que senão eu vou ficar muito jovem. Mas ouvi Márcio Mesquita falando isso. Dinheiro não aguenta desaforo. Ouvir Márcio é ótimo, né? Vou falar assim, né? Eu não estava lá, mas ouvi meu pai e minha mãe falando. Ouvi meu pai e minha mãe dizendo. Eu também ouço muito meu pai falando. Você tava com catavento, né? Igual o Giroso, tava de vestidinho de prego e catavento, né? Bolinha de sabão, né? Fazendo bolinha de sabão. Filha, dinheiro não aguenta desaforo. E é isso, né, o que a gente tá falando. Então, assim, eu acho que a gente tem uma oportunidade maravilhosa. Não vamos deixar, né? E aí é o que eu falo, aquela coisa que a gente falava aqui o tempo inteiro. Vamos fazer as forças vivas da cidade, que aí é o empresariado, também é isso também. O prefeito não tá fazendo, mas também não adianta todo mundo ficar jogando pedra sem ir lá e falar, tamo junto aqui, entendeu? Já deixo publicamente, eu tô junto aqui pra briga, se a briga é boa, se é pra realmente fazer uma saúde de qualidade, pra fazer chegar a saúde para todos, que isso, pelo jeito, acho que as pessoas já entenderam, que o Hospital Beneficente Dona Maria, ele veio para isso e ele tá fazendo isso dia a dia, cada vez mais. Então, assim, a gente não, né? A gente não escolhe. Né? Isso aqui vocês querem fazer? O povo precisa? Nós vamos se organizar para fazer. Então, assim, isso a gente já mostrou. Isso é assim, não é um discurso, né? Isso é fato. Toda hora a gente... Covid, o povo tá morrendo. O Unimar vai atender o Covid. Vocês prepararam um hospital e deixaram pronto ele antes dos efeitos da pandemia na cidade de Marília. Exato. Vocês foram a Secretaria de Saúde do município que funcionou. Porque quase enlouquecemos. Vocês ficaram com o hospital pronto ali antes dos pacientes chegarem. Né? E o pessoal falando que era absurdo. Aí a hora que chegaram os pacientes já tinha o hospital pronto. Né? Exato. E assim, fazer um olhar muito sensível para as necessidades, né? A gente estava... Ontem eu recebi o pessoal da TV Tem que queria notícias sobre a questão que nós estamos ouvindo aí, as praias, todo mundo com virose, essa confusão, se a UPA e o PA estava tendo essa repercussão. Então, a UPA e o PA não está tendo essa repercussão. A gente está com um volume enorme de atendimento na UPA e o PA. Mas as viroses de sempre. Não aumentou nada, o que sempre teve. Nós estamos no verão, tem mesmo. A gente faz esse análise de dados do ano passado, dos anos anteriores. A gente tem todo esse banco de informação para não entrar no modismo. Então a virose é da praia. Aqui em Marília não chegou ainda, não sei se é porque nós estamos tão longe da praia. Então tá uma loucura isso, né? Diz que no Taiá também. Aí o pessoal tá jogando a culpa na piscina. Exatamente. Né? Que ninguém sai da piscina. Ninguém sai da piscina. Toma cerveja dentro da piscina. Danado. Não sai da piscina. Exato. Não sai pelos poros, né? Exato. Então, e diz que na praia também tem os transatlânticos ali despejando também, né? E o povo, né? Então, e por exemplo, virose é uma coisa que se as unidades de saúde estiverem preparadas, você não precisa ir para pronto-socorro.
Virose a gente sabe, gente, é hidratação, né? Repouso e lava a mão e lava a comida, entendeu? São cuidados básicos, entendeu? Todo mundo vai para pronto-socorro. Isso vira um desastre. Então, isso são alguns combinados que a gente precisa fazer com a comunidade. Mas não vai acontecer do dia para noite, né, Giroto? Nós vamos falar, e as pessoas vão se adaptando, eu acho que é isso. Márcia, mas talvez essa questão de sobrecarregar, de ir muito pro hospital, até por conviver com muita gente, eu vejo as pessoas falando que sabe que talvez não precisaria ir, porque é uma virose e cuida em casa, mas como é um CLT, para poder não ficar trabalhando doente, precisa ir ao hospital por conta até de um atestado médico. Aí seria outros casos, talvez de outras medidas, talvez, sei lá, telemedicina. Telemedicina. Eu adoro essa pauta, porque eu acho que é isso. Eu acho que a telemedicina... Aí volta a questão do Walter Leandro também. A telemedicina... Nosso Elon Musk. Exatamente. Nosso Elon Musk de Marília. A telemedicina, ela tem um espaço fundamental nisso, entendeu? Porque ela vem nesse movimento de fazer o simples, entendeu? Aquela coisa realmente da emergência vai continuar sendo para o médico. Agora tem coisa que a telemedicina consegue entrar. Então, a telemedicina ok, mas aquele velho e bom trabalho de busca ativa ali nos bairros, também. Mapeamento de toda a população. Eu vou contar um negócio para vocês que não está pronto, tá? A gente vai fazer esse ano um movimento com os agentes comunitários. É um trabalho de pesquisa da professora Sandra. A professora Sandra é nossa coordenadora do Centro de Pesquisa e Inovação do Hospital Beneficente Unimar, também da Universidade de Marília. Ela é uma profissional incrível, né? Na verdade, gabaritadíssima. E a gente está com um projeto de pesquisa de fazer uma inserção de saúde pelos agentes comunitários. E a gente fez uma primeira reunião no final do ano com os agentes comunitários, porque a gente... com certeza já estava conversando, né? Porque o atual prefeito, ele começou a trabalhar, ele foi eleito e achou que ele já estava atrasado para alguma coisa, né? Já começou a trabalhar enlouquecido. Aí ele já estava vendo o tamanho do tsunami. Eu não sei, alguém assoprou para ele, ó, o negócio, os caras estão afundando, e ele correu. E aí a gente então também se adiantou e a gente quer fazer um movimento, porque é isso aí. Eu acho que para ganhar tempo a gente tem que ir para quem tá lá na ponta. Porque todo mundo ganha, o custo é menor, a qualidade de vida do morador, do paciente é melhor, o plano de saúde economiza, o seguro economiza, quer dizer, todo mundo, né? Então se a gente sabe a fórmula... As empresas privadas, né, economizam porque querendo ou não funcionar, todo mundo trabalha em algum lugar e a pessoa deixa de trabalhar, né? É isso. Ou até para acompanhar, né? Você tem a perda também do dia de trabalho, porque em função de um porque pensa o seguinte, se a gente colocar o agente comunitário junto com a gente nesse movimento da telemedicina, olha que legal. Porque às vezes a pessoa começa a passar mal, ela não tem força de ir no postinho naquele dia. Porque ela tá vomitando, ela tá no banheiro, ela não consegue ir. Ela vai no outro dia que ela vai dar aquela melhora. Ela já faltou um dia antes. Ela já vai pedir o atestado, tava na cama desde ontem. Então agora, se o agente comunitário, entendeu? Ele vai até a casa dela. Porque o agente, esse é o papel mesmo, da busca ativa. Sim. Já vê que esse paciente está assim, ele já abre ali, uma telemedicina, já faz orientação. Não, a gente já ganha pelo menos um dia de serviço que esse cara não conseguiu se mobilizar. Mas de qualidade de vida, né? Porque também ele vai ter já a reação rápida, entendeu? Né? Então eu falo isso porque às vezes o empresariado fica esperando, né? Ai, muito absenteísmo na empresa. A gente discute aqui na Jovem Pan com o mestre da saúde, doutor Alexandre, nosso mestre da saúde ocupacional aqui. E é isso que tá falando. Ele fala isso. Márcia, se você der estratégia pro empresariado ajudar as pessoas, ele ajuda. Porque isso tem ter credibilidade para ver que é séria a coisa. Reflete no negócio dele, entendeu? Então, assim, é isso que eu quero entender. Tem que fazer esse movimento das pessoas entenderem que é uma sinergia mesmo. Uma coisa reflete na outra. A gente precisa fazer um rápido intervalo, já um pouquinho atrasado. Fechando a segunda meia hora do Jornal da Pan. E aí na volta teremos mais novidades com a Márcia. O Ruberley agora no intervalo eu vou mostrar porque ele pediu descrição. O Ruberley Cardoso Bento mandou um material bem legal para você aqui, viu? Mandou? Foi atendido lá no HBU, né? Uma prova da humanização
no serviço. Que lindo. Só que ele pediu para ser reservado porque envolve uma questão da família dele. Tá bom. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento JDP Energia Solar. Transforme o seu telhado em uma usina solar. Um rápido intervalo em 100,9. A gente continua mais um pouquinho no YouTube Jovem Pan Marília. Você vê, não ter essa qualidade de informação, né? Um absurdo isso, né? Não ter um cadastro, não ter, por exemplo, ele sai ele mora na região norte. Cai na UPA Zona Sul, não tem o histórico dele, se é diabético, se não se tem alergia, se não tem... sabe, eu tava discutindo com Estamos no YouTube. Tava falando com o Walter Leandro isso. Hoje a gente tem uma pérola nessa cidade que poucas cidades têm. Eu, para falar a verdade, não conheço nenhuma que tem, do tamanho de Marília. Pequenininha, tudo bem. A gente tem o Laboratório São Francisco, que é o laboratório do Leonel, inclusive extremamente ISO NASA, 9000, né? NASA. Tem tudo lá. A gente assumiu fazendo o teste do Covid, quando quem fazia só era a Fleury, e ele saiu na frente. E ele é todo tecnológico, tá? Hoje o sistema que ele usa é o que tem de mais moderno em rede laboratorial. Ele faz os exames de laboratório hoje, de toda a rede de saúde de Marília. Ele faz tanto dos PSFs, ele faz do Hospital da Unimar, ele faz da Santa Casa, ele faz da Unimed e ele faz da UP do PA. Então você imagina se a gente põe isso num único banco de dados, entendeu? Você, com certeza, ele já falou, falou, Márcia, hoje, como não tá tudo interligado, eu não consigo cruzar. Mas com certeza tá tendo um monte de repetição de exame. O cara fez o exame no postinho, depois de uma semana ele passa mal, vai na UPA, a gente colhe o exame de novo, que a gente sabe que uma semana não mudaria, não teria alteração daquele exame. É mais fácil mudar o nome do... Tá mais fácil, tá? Cadu, com certeza. Colocar o serva nele. É mais fácil fazer alteração ali, igual na Espanha, né? Na Espanha. Notícias boas, por favor. Vamos lá. Notícias boas. A questão da oncologia foi finalmente encaminhada. Finalmente a gente conseguiu o credenciamento do nosso UNACOM e iniciamos atendimentos agora em janeiro, já estamos com agenda. Então, assim, isso foi uma grande conquista para o Hospital Beneficente Unimar e conseguiu acesso a um centro de excelência que foi planejado, investido com tanto carinho. Hoje a gente tem tudo que tem de melhor, né? É lógico que tudo tem desafios, né? Nós conseguimos o credenciamento do UNACOM, que é uma unidade de oncologia dentro da rede Hebe Camargo, né? Que é a rede hoje que norteia o Sistema Único de Saúde, do qual a gente tem muito orgulho, porque a oncologia funciona muito redondinho. O grande desafio que eu falo, e com a política que a gente vai implementar em Marília, isso não será mais um desafio, se Deus quiser, as pessoas fazerem o diagnóstico. Tá? A hora que eu descubro que eu tô com câncer, a rede SUS, ela é muito organizada e robusta, o paciente tem que iniciar o tratamento, que é o que eu te falei. Por quê? Tem algumas regras bem claras, então até 60 dias ele tem que já ter feito a cirurgia, ele tem que entrar com as sessões de quimioterapia, ele tem que iniciar o tratamento. Então, porque senão ele consegue na justiça, a regra é clara. Qual que é o problema hoje para o cidadão? Ele precisa fazer o diagnóstico. Aí você fala, nossa, mas o caro, porque os tratamentos oncológicos, eles são caríssimos. Ele tem, mas ele não consegue chegar lá. É exatamente isso, ele não consegue chegar lá. Por quê? Porque para ele chegar lá, ele precisa fazer uma endoscopia, ele precisa fazer uma colonoscopia, ele precisa ter acesso a uma ressonância, a uma tomografia, cintilografia, exames laboratoriais básicos que a gente faz e a gente vê que tem alterações, né, nos exames, e a gente vai investigar aquilo e descobre que o paciente ele tá o pré-tratamento, a burocracia o antes, né? E o que é o antes, Girosto? É o que a gente está se propondo a fazer e negociando com o município, que nós vamos agora iniciar o atendimento das especialidades. Né? A hora que a gente pega uma fila aí, que a gente fala, existe essa fila, né? 5.000 pacientes, vamos dar um exemplo, porque as pessoas gostam de exemplo, né? 5.000 pacientes da urologia esperando passar por um especialista em Marília. 5.000 homens é desumano, né? Precisam passar por um urologista. A gente sabe hoje que o câncer de próstata é um dos cânceres de maior prevalência nesse país, no mundo. Então, assim, estatisticamente a gente sabe que nesses 5.000 aí... a fila da morte. A gente vai ter pacientes, sim, com talvez uns câncer... 10%, 20%? Sim, talvez isso. Depende, a gente não sabe a questão da idade, né? Da faixa etária dessas pessoas. E beleza, então a gente vai ter que fazer
o quanto antes imagina organizar se é um câncer agressivo em 5 anos. A gente perdeu. A gente perdeu a lacuna de oportunidade de curar esse paciente. Curar, entendeu? Olha como a questão é muito grave. Principalmente porque a incidência... Aí a gente não vai mais longe, né? A gente vai numa coisa básica, que é a questão ginecológica, né? A gente sabe que tinha unidade que estava com dificuldade do exame de Papa Nicolau, né? A gente sabe que a gente tem hoje... Uma incidência do câncer do útero. Colo do útero. Entendeu? Tem países que, inclusive, fizeram uma estratégia de deixar o exame do HPV de praxe nas unidades e zerou. Zerou. Porque se você vacinar, né? A vacina, na verdade, ela evita o câncer de colo de útero. Então, assim, é isso que eu falo, que assim, né? A gente fica comendo... Então, essa parece que a gente fica enxugando gelo, né? Exatamente. Porque... Quanto custa uma vacina? Isso que eu ia perguntar, como que funciona a questão aqui no Brasil? Quanto é o tratamento oncológico desse paciente que não foi vacinado? Então, a gente sabe o caminho. Por que não é executado? Mas Marília tem a oportunidade de começar a fazer movimentos disruptivos. A questão da vacinação do HPV Marília, como que funciona? Hoje, na verdade, na rede pública não tem. É só na privada, né? É só no privado. Mas, assim, o que eu falo hoje, a força do Hospital Beneficente Unimar vocacionado como hospital de ensino, tá junto com a Universidade de Marília, para que a gente faça alguns cenários de pesquisa para provar isso, entendeu? E por que não, né? A hora que a gente... Sai na frente de todo mundo. Exatamente, a como gente Marília mostra sempre fez. isso, Marília sempre fez isso, né? Então a gente está vendo... tanto o Hospital Beneficente Unimar quanto a Unimar, uma perspectiva disso, né? Da gente realmente, Marília extramuros, Marília pro Brasil, e a saúde, gente, tem que ser, né? Tem que ser a prioridade dos nossos gestores públicos, porque é ali, sem saúde a gente não faz nada, né? E aí Você força o Brasil inteiro. A hora que Marília começa, as outras cidades falam, por que não tem aqui? Sim. Você força um movimento estadual e depois nacional. Foi o movimento da tabela SUS paulista, Giroto, que a gente viu acontecer o ano passado. Se não fosse a tabela SUS paulista, na verdade, eu também já tinha desistido. E o governo federal vai ter que se movimentar. Não, e a tabela SUS paulista está obrigando o governo federal a se mexer também. Porque depois o governo federal também criou uma nova tabela, a dele acabou, né, agora em dezembro, mas acompanhando com base na tabela SUS paulista. É isso, é uma cascata, né? Alguém faz, você vê que tá federal. Força, dando certo, né? E é isso, e eu acho que não hierarquia de ações. Ação boa não precisa começar de cima para baixo, começa de baixo para cima, tanto faz, do meio para baixo. Não importa quem teve a ideia, não é exatamente, que seja boa, né? Exatamente, que seja boa e que vire, o dono da ideia vira todo mundo. Uma vez na que política ela é boa. que se dê mérito a quem teve a ideia e executou. Porque política também é isso, né? Aí vira uma política virtuosa e não viciosa, né? Agora a gente se acostumou, infelizmente, o ser humano é assim, ele se adapta. Né? Eu estava citando agora há pouco o Bom Prato. Não fechou o projeto que era do Vinícius, a gente já fica contente. Só de não ter fechado. Olha como como a gente caiu na mediocridade. Tenho muita vontade não, mas você como a gente se acostuma com a mediocridade. De comer lá, não, eu queria comer mesmo. É boa a comida, é uma delícia. É comidinha básica. Se conforma com a mediocridade. Olha, graças a Deus não fechou. Né? Só tirou o suco. É isso aí. Então, quer também dizer, é triste, mas né? a gente não pode se conformar com tão pouco. A gente tem que querer mais, a gente tem que colocar a Marília... Tirou o suco não, eu vi que voltou o suco. Voltou agora, né? Mas tirou 8 anos, né? Mas não fechou o projeto. Olha a nossa felicidade. Não ter fechado. É muito pouco, né? E a gente se acostuma com isso. Agora, ali, desse equipamento, né? Porque havia uma dificuldade que era também uma fila para uso. Esse equipamento ele é tão sofisticado, moderno, que ele tira essa dificuldade também, né? A gente abre para mais pacientes serem tratados e com qualidade. Na verdade, né? o nosso projeto, nosso credenciamento do NACOM, a radioterapia não entra nele, tá? A gente conseguiu o credenciamento, a gente vai estar fazendo as cirurgias oncológicas, que eu acho que é o grande ganho para a população, porque você, né, tem tumores que se você tirar no momento oportuno, às vezes a paciente não precisa nem fazer quimioterapia, então assim, é maravilhoso. A gente vai estar fazendo as sessões de quimioterapia, porque tem pacientes que precisam fazer a cirurgia e fazer quimioterapia, ou só fazer quimioterapia para o tumor esvaziar. Mas a questão da radioterapia, a gente ainda não conseguiu credenciamento. Mas tem que trabalhar agora em cima disso, então. Exatamente, mas...
é par e passo, né? A gente agora vai entender o cenário. Se realmente as pessoas. Você deixa a gente alegre com uma mão e arranca com a outra. Não, né? nós estamos conversando aqui. Se de repente a gente olhar o cenário e ver que todas essas pessoas que a gente está atendendo no nosso Unacom, elas têm um caminho para fazer uma radioterapia dentro da rede, tá tudo bem. A gente continua fazendo a nossa radioterapia para o público privado. Porque as pessoas estão sendo atendidas, tá? Ótimo. Porém, se elas não tiverem oportunidade, aí vocês nos conhecem. A briga do paciente, a briga é nossa. Aí o paciente vai fazer. Vai fazer. De alguma forma ele vai fazer. Então é isso. Porque então, os ganhos assim, são absurdos com esse equipamento, né? Exatamente. Agora, assim, e a gente tem uma briga boa aí também pela frente, que também está na minha lista da minha visita ao prefeito. O prefeito trouxe o nosso pé. Vinícius separa um dia inteiro. Inteiro, coitado. A gente teve a nossa grande conquista para Marília, do PET-CT. Tá? O PET já iniciou suas atividades. A gente já atendeu um monte de gente de forma gratuita, porque a gente tinha os primeiros exames para fazer. A gente pôs as pessoas do SUS que estavam na fila, tá? Então, a gente atendeu algumas pessoas de forma gratuita, mas a gente não conseguiu ainda a verba SUS para que a gente tenha um atendimento de rotina. Do PET scan? Do PET scan. Vocês fizeram, na verdade, por cortesia? Nós fizemos por cortesia, gratuidade, para que a gente, né, começasse a iniciar o serviço. Porque tem verba pública lá, graças ao nosso deputado Vinícius Camarim, porque na época era deputado. E agora, lá vai eu agora. Agora você me deu o equipamento, agora você precisa me dar o dinheiro para ele funcionar. É um detalhe, né? É uma coisa de cada vez, Girô, tá vendo? É uma coisa de cada vez. Mas assim, o que eu quero dizer é isso. A burocracia do público é muito delicado. E lembrando que, para quem não sabe, o PET scan só havia em Bauru e é um valor muito caro para ser pago, né? No mínimo R$4.000. Em Bauru. E a referência para Marília é Jaú, que é SUS. Só que Jaú, o equipamento é um único equipamento para a região toda e eles já não dão conta de fazer tudo que está fazendo. Então, assim, a gente, inclusive, graças ao nosso prefeito Vinícius Camarinha, no final do ano a gente teve uma agenda com o doutor Eleusis, que nos deu uma ótima notícia, inclusive, que teremos AME em Marília, amém, aleluia, nem tô acreditando. O AME ajuda muito. O AME que era para ser ali no bloco 10, né? Ao lado do HBU. Vai vender o bloco 10. Que lugar ficaria bom, tudo, perto da coisa, estava pronto o prédio. Nós vamos agora esperar uns 2 aninhos, porque o nosso prefeito vai ter que subir um prédio, entendeu? Mas tudo bem, pelo menos a gente já tem a perspectiva. Nós vamos ali organizar as filas, vamos atender os pacientes até lá e o AME nos ajuda a manter para que as filas não comecem a gerar novamente. Então, no meu planejamento é isso. A gente tem esses São 2 duas anos. frentes, uma frente para zerar a filha e a outra para não deixar acontecer de novo. Isso, exatamente. Senão fica... Não adianta. É isso sanfona. aí, fica enxugando gelo. Aí a gente fica aqui um bando de frustrado, a gente faz e as pessoas continuam doentes. Agora, não é isso. é impossível pensar nas pessoas que não vão vencer essa fila, né? É difícil. É triste, né, Giroto? Porque não tem jeito. Quando a saúde não espera, né, Giroto? Tem gente que fica para trás. Uma cidade não tem com jeito. a força da minha Marília, né? Em pleno estado de São Paulo, que é o mais poderoso do Brasil. É uma condenação de morte, né? Quantas pessoas foram condenadas à morte aí nesses anos? Né? Com oportunidade, né? É isso que a gente fica, assim, angustiado. Com um hospital e uma universidade Um orçamento desse tamanho, de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Um orçamento bilionário. Você não ter prioridade na sucatear dessa forma a saúde. Não, e vocês vão ver, porque assim, a gente vai voltar aqui com dados, né? Tanto é que eu pedi para eles, vocês levantam como que tá hoje, né? Exatamente pra gente não ficar com a sensação de enxugar gelo. Ó, pegamos essa fila. Porque vai vir uma fila vindo nova, entendeu? Então, assim, dessa fila, nós zeramos. Entendeu? É isso que a gente quer apresentar aqui para a população. Então, assim, de uma fila de 50 mil pessoas na fila, se acho que se juntar todas as especialidades, com certeza vai dar isso. Sei lá, vamos fazer um planejamento, sim, eu tenho uma reunião também amanhã com a nossa secretária da saúde, fazer um planejamento factível, tá? Uma coisa que a gente consiga cumprir. E chegar e falar, olha, tá? E assim, a gente vai estar fazendo esse planejamento, tem que ser justo com as coisas que acontecem, porque no final do ano a gente recebeu um recurso, uma emenda, infelizmente, acho que foi a última do nosso deputado estadual, Vinícius Camarinha, uma emenda que ele falou, não, eu vou te mandar esse recurso aqui, que é para limpar.
é limpar as filas de Marília. Eu falei, limpar tudo. Não vai sei ser meio difícil. Mas a gente vai fazer muito, muito. Então, por isso que eu quero os números pra gente apresentar o muito que a gente vai fazer. Entendeu? Então, assim, o fôlego, né? O recurso já está direcionado. Nós estamos fazendo o plano de trabalho, que a gente vai agora trabalhar com a Secretaria da Saúde, porque não é o que a gente quer fazer, é o que a Secretaria precisa, representando as pessoas. Então, a gente vai fazer isso, esse combinado, essa semana ainda. Então, assim, a gente está na primeira semana de janeiro e eu tô com a sensação que eu já tô atrasada por um monte de coisa. Não sei o que vai acontecer. Imagina o Vinícius. Exatamente. Então, assim, a gente vai fazer esse monte de coisa, Giroto. E assim... Vou lhe dar uma boa notícia. Vai ter mais emenda da Assembleia, com toda certeza. Porque agora os 94 deputados passam a olhar para essa base do Vinícius aqui. Também. E vão querer voto nessa base. Então vai ter muita emenda para a cidade de Marília. Eu acho que política boa atrai, né? Eu acho que se Marília começa a fazer uma coisa... As pessoas querem, né? Porque tá vendo que o dinheiro tem entrega, tá vendo que a gente demonstra. Isso é muito legal, né? Quando a gente põe a tecnologia no meio, porque os deputados também não querem julgar gelo, entendeu? Ficam mandando dinheiro pra saúde. Tem medo, porque depende do lugar que manda, da BO e o nome dele é envolvido. Exatamente. O nome dele é envolvido. Então, assim, a gente, né? Eu tô querendo esses deputados aí. Lembrem de nós, que agora a gente não tem mais deputado. Por favor, não esqueça. Não esqueçam. Mas eu tô confiando também. Aí, então, você falou uma coisa que é importante, né? Porque não é, a saúde é muito complexa. A saúde, de uma forma geral, né? Não só a pública como a privada também. Porque não é só... Cada ação gera uma demanda, né? Sim. Tem a questão da fila das cirurgias, dos procedimentos eletivos. Depois tem um pós-cirúrgico, o acompanhamento desse paciente, né? Para que realmente ele se restabeleça, para que realmente haja eficácia, né? Tem o pós, tem a fisioterapia. Né? A gente tem por exemplo... Tem nutricional, tem fisioterapia, tem, quer dizer, os exames pós. Tem a própria aderência do paciente, né, Giroto? A gente fala assim, o paciente também tem que comprar a briga da doença dele, porque às vezes ele vai no hospital, ele faz uma cirurgia e ele quer sair de lá pleno, entendeu? E não é bem assim. É um processo, Isso, primeiro, precisa ter remédio no postinho para ele tomar o remédio. Ele precisa ter a fisioterapia para ele fazer e ele precisa ir na fisioterapia que ele agendou. Então, assim, é bem complexo, gente. Não é simples. Mas uma coisa que eu odeio, né? Principalmente com político incompetente, como era o caso do ex-prefeito Daniel Alonso, jogar a culpa no povo, né? O povo, ele não é idiota. Se ele tem ali ao lado da casa dele uma unidade básica de saúde, ele não vai querer rasgar a cidade inteira para ir na porta de um pronto-socorro. É óbvio, Giru. O que acontece é que ele cansa de ir nessa unidade básica de saúde e não encontrar a resposta. É isso. Aí ele já vai direto para onde ele pode ter resposta. O Giroto, e assim, eu vou falar uma coisa. O que o Vinícius fez na campanha é o que a gente precisa fazer agora. A gente precisa ouvir o povo. A gente precisa ouvir as pessoas. A gente fica criando ideias mirabolantes. E quem vai dar a resposta para nós, a gente não perguntou para ele. Então, vamos perguntar. Por que você está vindo? E a gente fez isso. A gente foi quase linchado. Porque o ano passado, a gente foi perguntar... As pessoas chegam, antes de a gente abrir a ficha na UPNP, a gente perguntava, você foi no posto antes? Para ter essa sensação, né? A pessoa nem tinha ido no posto antes. Porque às vezes ele chega... Porque tinha aquela conversa. O cara não conseguiu, chegou no posto... Porque tem também, tá? Mas era um número menor do que eu imaginava. Porque eu achava que as pessoas iam no posto, chegava no posto, não conseguia consulta, porque já tinha dado o número das consultas, ele ia para o UPPA. Não. Ele já sabia que ele ia no posto, que ele não ia conseguir, porque se ele não chegar às 5 horas da manhã e entrar na fila do postinho que abre às 7, não ia conseguir mesmo. Lugar que 3h30 da manhã. Então, e como ele trabalhou o dia inteiro, ele saía do emprego dele às 5 e já ia para o UPPA. Eu perguntei para ele. Entendeu? Por que você veio pra cá? Aí eu entendi meu cenário. E aquela coisa. E por que você veio pra... Não, porque aqui resolve. Mas aí ele reclama que ele tá esperando 5 horas pra ser atendido. Só que lá resolve. Né? Porque lá na urgência e emergência ele não é prioridade. Porque lá no postinho ele espera 2 horas pra agendar. E às vezes a hora que ele é atendido, não tem um remédio. Ele entra na fila pra fazer o exame. Entendeu? Lá ele vai esperar, mas ele vai ter o remédio, vai ter o cuidado. Só que qual que é a diferença que a população precisa entender?
A UPA é para tirar a dor. Ela não é para fazer diagnóstico. A não ser o diagnóstico emergencial. O cara tá infartando, um AVC. Mas aí eu recebo o tempo inteiro, vocês sabem, meu celular é muito aberto. Eu fui 4 vezes na UPA e ninguém descobre o que eu tenho. Porque, na verdade, a pessoa tá precisando de uma investigação de um especialista. Entendeu? Ela tem uma dor no estômago, ela vai... Não é lá. Ela tá no lugar errado. É o que você falou, não é desculpa, a população ela não sabe disso. Aí é posto. Aí é no postinho, ela tem que ir no postinho, a postinho tem que falar, essa pessoa, ela vem aqui toda semana com essa dor. E tem que ser rápido, tem que investigar. Resposta, né? Isso. Que pode ser alguma coisa séria, grave, E aí, né? eu não sei como fazer isso, tá? Lógico, joguei essa demanda para nossa secretária. O postinho, ele tem que ter autonomia de gerenciar a fila dele. Ele sabe porque às vezes o cara fala, tá furando fila. Não é furando a fila. Ele sabe que esse ciclaninho, pela idade dele, pelo contato que ele tem, ele pode estar tendo um agravo de doença e ele tem que passar na frente dos outros, entendeu? São prioridades, Mas a gente tinha uma rede municipal que foi modelo nacional, Sim. Né, lá construída com o Dr. Enio, né, lá atrás, Grande em que o que acontecia? O paciente chegava no postinho, uns dátilos da vida, vou dar o exemplo do dátilo ali. Sim. Ele falava assim, pode ser cardiopata, porque o avô dele era o pai. O cara conhecia um bairro inteiro ali, porque ele estava 20 anos ali atendendo os moradores. Mas a lógica do ele PSF tinha mapeado. é isso, Giroto. Ele tinha isso mapeado. É lógico. Ele fala, será que isso daqui não é alérgico a tal? Porque a mãe era alérgica, a avó era alérgica, você quer dizer, ele tinha um mapeamento. Não, Nós você não perdemos precisa isso. ir muito longe. Você tem o senhorzinho que vai no posto de saúde toda semana. Sei lá, tomar um café com a gente, participar das reuniões de equipe. Tá tudo bem. Aí esse senhorzinho faz 1 mês e não aparece no postinho. A enfermeira tem que falar, vamos mandar o agente fazer uma visita. Alguma coisa tá acontecendo. Tem que conhecer Entendeu? a pessoa, né? É isso. Olha que cenário maravilhoso. A gente sabe que a gente não vai conseguir fazer isso para 100% da população. Mas, hoje, a nossa rede está preparada para 70% da população de Marília. Precisa ter esse cuidado. Não, e naquela época não tinha tecnologia nenhuma, a gente conseguiu isso. Imagina agora, somada a tecnologia da informação, você ter todo esse encontro, né? Exato. Criar um canal, entendeu? De WhatsApp, que a população, hoje todo mundo Cara, usa. isso é muito legal. Imagina ter um canal de WhatsApp diretamente com a população. Não é. Não, o céu é o limite, gente. Vontade a gente tem. Agora, sim, há uma... que a gente torce para... Embora o início da carreira dela foi no município, né, doutora Paloma? Porque, como ela estava no estado, ela vai ter que se adequar rapidamente às necessidades do município, né? É igual a educação. Tem educação estadual e educação municipal. E a torcida é para que ela se adeque rápido para ter essa... E fazer também a união de árabes e judeus, né? É. Porque você tem as organizações de saúde dentro do município de Marília e criar uma sinergia, né? Criar uma situação ali de que todo mundo se ajude, né? É isso. Minimizar aí as diferenças e vaidades, quer dizer, seriam os grandes desafios da Paloma na saúde? Eu acho que o grande desafio é esse mesmo, baixar os muros, né? E eu acho que ela tem experiência para isso, né? Ficou bastante tempo lá no HC, a gente sabe, um hospital de alta complexidade, então extremamente dinâmico, né? E agora vem, né, por uma realidade do antes, né? Ela viveu lá a dificuldade que é a atenção básica, quando ela não funciona, o impacto que dá para nós hospitais. Ela foi médica de PSF há muitos anos, então né? você agora inverte, né? Você prepara aqui pra gente tentar melhorar a ponta, né? Então, assim, o que eu posso dizer, assim, eu acho que ela tá muito aberta, tá? A parcerias, a gente já fez uma primeira conversa, já deixo aqui publicamente registrado que tanto o Hospital Beneficente Unimar quanto a Unimar, nós vamos estar como tivemos em todas as gestões, tá? Vocês sabem, a gente tinha assim, um grande respeito pelo antigo secretário da Saúde aí, do município de Marília, porque assim, a nossa missão do Hospital Beneficente Unimar, ela não se faz sem a parceria com o município, ela não se torna possível. Então, assim, a gente está aqui realmente para colaborar e para ajudar no que precisar, né? Porque a gente sabe que saúde não faz sozinho. Então, assim, o que ela demandar, a gente vai correr atrás
para a gente criar estratégias para isso. Vocês lembram no Covid, nós pusemos todos os alunos para vacinar, enchemos aquele e é o mesmo cenário, entendeu? Não precisa de um Covid para a gente fazer um cenário de guerra e fazer acontecer. A gente precisa de um líder que fala, a gente precisa disso. E a gente vai atender a essas necessidades, assim, com muito entusiasmo, né? Que é o que o prefeito vem pedindo, com muita energia. Isso lá no hospital, quem conhece nosso trabalho sabe, a gente tem de sobra energia. Então nós estamos prontos. Enfrentamento, né? Enfrentamento. Exatamente. Chega de apatia, né? Chega de... Agora, parece que gigantismo que ganhou o HBU, né? Fervilha, aquilo lá fervilha o dia inteiro, né? O termômetro principal que tem é vaga de estacionamento. Ali você vê o termômetro de como está o HBU, né? Olha, Giroto, nós estamos trabalhando muito. E o final do ano, para mim, é um grande termômetro, né? Porque final do ano a gente teve anos que a gente fechava a UTI. Agora, para você ter uma ideia, nós estamos com 2 grandes reformas no Hospital da Unimar, que nós estamos fazendo mais uma UTI de 10 leitos, por falta de leito, reformando a nossa UTI pediátrica. Você sabe que a gente veio dar a notícia aqui tão esperada, porque nossas UPAs, nossos PEATs estavam transbordando de criança, que ninguém recebia nossas crianças. A gente fez uma unidade de 4 leitos de UTI pediátrica, que está pequena hoje, a gente está reformando. Ainda esse ano nós vamos entregar para o município de Marília uma nova UTI pediátrica com 8 leitos. E isso eu queria também, assim, deixar registrado. 2024 foi um marco, né? Nós fizemos uma virada de chave nesse município, a hora que nós abraçamos o grande problema, que não é de Marília, da região, 62 municípios, não tinha uma equipe de cirurgia pediátrica para cuidar das crianças, as crianças que precisavam operar uma apendicite, desde um procedimento simples como uma apendicite, que se não for feito no momento oportuno a criança morre, né? Uma torção de testículo, a criança morre, até doenças graves, entendeu? Hoje o Hospital Beneficente Unimar, ele faz isso e deixou o nosso final de ano de enlouquecer os nossos médicos, porque era criança do estado inteiro chegando, Giroto. Criança do estado inteiro chegando. E assim, aí você fala, o gigantismo não é do Hospital do Unimar, o gigantismo é da equipe. Tem gente muito boa mesmo, que os caras não fogem da guerra. Tá virando grife, né? Tá virando uma grife. Fazer parte da equipe ali agrega valor aos então, profissionais. Assim, a gente tem um time, e isso que eu falo, não precisa de muita gente. Mas precisa de gente comprometida. É um time de 4 cirurgiões pediátricos. Hoje são 3. Nós estamos trazendo mais um para os 3 não desistir, porque eles estão loucos para sair correndo. Mentira, eles não estão. Mas, na verdade, eles estão preocupados com o tamanho dessa demanda. Porque o negócio é assim, vocês sabem como que é. Não, ela vai esviadinha ainda, né? Giroto. Não, eles estão querendo dizer, não, mentira, não estão. Ela vai... Na verdade, eles querem... não estão mesmo, né? Eles não têm vontade, né? Mas o amor, eles têm vontade, mas não têm coragem. Pediatria é vocação. É vocação. Pediatria... Entendeu? E assim... Chegou uma época que estava em extinção, ninguém queria ser pediatra. Porque é difícil, não tem hora, né? Não tem hora, gente. E mãe legal de primeiro filho? É uma coisa assim, de 3 da manhã. 3 da manhã. Tá respirando mais alto, tá respirando mais baixo. Tá? Então, assim, esse cenário... A criança tá só respirando, mas é um problema, né? Então, esse não era, né? Você vê, até 5 anos atrás, não era um cenário do Hospital Beneficente Unimar. Nós não tínhamos nem atendimento pediátrico. Hoje nós já temos uma UTI pediátrica, já estamos ampliando, já estamos recebendo o estado inteiro, que teoricamente nós começaríamos com a micro-região aqui de Marília. 62 municípios? Com os 19, agora já virou 62. E assim, então assim, é uma loucura, né? Mas, assim, eu fico muito feliz porque, assim, a equipe abraça, sabe, Giroto? É assim, gente, precisa. O que vocês precisam para fazer isso? É isso. A gente corre atrás. Então, isso foi um grande ganho para a população de Marília, um acalento, né? Triste das mães da região, né? Porque, assim, tem que ter um movimento regional também. Não dá para as crianças sair de grandes centros para vir para Marília, né? Sim. A gente já recebeu crianças de Bauru, gente. Não, cada um cuida das suas crianças. Aquele famoso ditado. Não, eu fiquei com o looping, que o filho é seu, né? Eu fiquei com o looping a entrevista inteira porque, meu Deus, para onde foi o dinheiro de Marília? Porque você não tem uma grande obra.
Pra mim você não foi, tem calote ali desde maio não de 2024. Não pagou ninguém, a cidade está endividada. No PA Zona Sul, calote na UPA Zona Norte, calote no Serviço de Saúde, calote o dinheiro no do SAMU. Covid que veio, ninguém sabe onde foi também, né? Então, quer dizer, o que aconteceu? Né, quer dizer... alguém precisa descobrir, né, Eu já expliquei. Porque a gente fica curioso, é a conta, né? do Chapolin, só os inteligentes podem ver. O dinheiro tá lá, ninguém se enxerga. Não, uma parte a gente percebe, né, que é... indústria das multas aí com os radares, mas é Mas muito aí dinheiro, a multa gente. também traz dinheiro. E para onde foi o dinheiro da multa? Você tem um 9º ano, né, de um orçamento inteiro, porque se a dívida está acima de 1,5 bilhão, você tem um 9º ano. Né, em 8 anos ele gastou o equivalente a 9 anos. Meu e você Deus. não tem uma obra, não tem. Então, assim. Tem que se buscar realmente o que aconteceu, tem que passar a cidade a limpo. Né? A gente não tem pode que passar ficar... a cidade a limpo, sim, porque você imagina quanta coisa que a gente podia fazer, né? A gente não quer olhar quantas para trás, a pessoas gente quer olhar literalmente para morreram, frente. né, ou agravaram muito o seu estado de saúde em função disso, né? Mais essa ainda, né? Que essa fila da vergonha, essa fila da morte aí, né? Pacientes foram condenados literalmente à morte. Mas vamos tentar terminar com uma mensagem positiva aí, né? Por favor, nós precisamos encerrar, mas com a parte positiva de tudo isso é que A parte Vocês estão dispostos pra guerra, né? A parte positiva é que 2025 já começou. A gente já está trabalhando muito, então o nosso compromisso com a comunidade de Marília é realmente a gente dar um grande apoio para... Em um ano a gente consegue baixar bastante essa fila? Sim, sim. Um ano. Eu acho que esse ano vai ser um ano de muito trabalho, inclusive o nosso plano de trabalho desse recurso que veio para isso, a gente tem 12 meses para executar. E a gente nunca devolve dinheiro, a gente sempre quer mais, né? Mais para fazer mais. Então, a gente vai executar e vamos, com certeza, atender muitos pacientes. Agora, mais animados, porque os pacientes que a gente atender, a gente sabe que vai ter continuidade de atendimento, porque eles vão poder ser tratados no nosso centro da oncologia, que já é uma realidade. A gente vai poder tratar os pacientes da ortopedia no nosso centro do Hospital Beneficente Unimar. A gente está aguardando, tá, para sair a qualquer momento o nosso credenciamento da alta complexidade da ortopedia, que todo mundo sabe que é um grande gargalo desse município. A Santa Casa e o HC sozinhos não dão conta, porque a gente atende também a região toda. Então isso vai acontecer esse ano. Então isso também vai dar um grande fôlego aí para a gente ajudar com que a hora que a gente identificar esses pacientes da fila da ortopedia que precisam da cirurgia, a gente possa realizar as cirurgias. Então isso vai acontecer esse ano. A gente já deu aqui de primeira mão a notícia, nova UTI adulto, nova UTI pediátrica acontecendo no Hospital do Unimar. Queria também dizer, nós estamos fazendo uma reforma no nosso refeitório para dar conta de todo esse serviço. A equipe cresceu demais e os nossos colaboradores, eles precisam ser acolhidos. A gente pensa o tempo inteiro neles e eles vão ganhar um novo refeitório. Vão cada vez mais a gente dar uma infraestrutura para eles conseguirem ir para o hospital, fazer a parte deles, né, animados, sabendo exatamente para cuidar dos outros. Então, assim, tem bastante coisa aí para vir. A gente está animado. A gente também está olhando muito para a questão de um olhar dos diagnósticos, viu, Giroto? Até a gente ter o nosso AME aí. Nosso tão sonhado AME, que agora, se Deus quiser, ele vai virar realidade. A gente vai precisar de um apoio diagnóstico para que essas especialidades realmente virem procedimentos, né? Então, a gente também está montando um projeto junto com a Secretaria de Saúde. O prefeito tem um projeto dele, que é o Ganha Tempo da Saúde. Muito tá? legal. Que ele gostaria de um prédio para isso, e a gente vai tentar convencer ele que menos do que prédio, mais procedimento, entendeu? A gente tem alguns prédios abandonados na área da saúde aí, que de repente a gente pode descentralizar, para a gente olhar para esse olhar a gente criar vários espaços no município. E aí a gente realmente fazer virar uma realidade o sonho do prefeito aí, que é o ganha tempo da saúde. Todo mundo, na verdade, quer ganhar tempo, e para ganhar tempo tem que ter saúde. Então tá tudo bem. A gente gostou dessa política aí, a gente vai apoiar 100%. Planos e projetos tem muito, então... Eu falei só um pouquinho, porque ele já tá olhando com uma cara, seu tempo já deu. Por isso eu vou ficar aqui, tá? Eu não tô vendo nada. Você marca pra... Não, ele tá tentando digerir tudo e pensar, cara, será que vai rolar? Tô absorvendo... Eu não sabia, coisas o boas. calote desde maio do ano passado.
Que é isso? Que é isso? Ô, Giroto, manda pagar eu também, Giroto. Você mandou o prefeito pagar o pessoal do SAMU também precisam receber, porque sem o SAMU também não pega meu paciente da UPA do PA e não leva os hospitais. A impressão que dá é que privatiza para dar calote, né? Privatiza para dar calote. O SAMU foi privatizado, era um equipamento que funcionava. Tinha profissionais lá de 20 anos com todo um trabalho de aperfeiçoamento. Giroto, sabe o que eu fico chateada? Se você não tem orçamento para o projeto, então não faça. Porque quer queira, quer não, privatizaram. Que não é privatizar, né? Parcerizaram, porque é uma foi uma privatização. Foi uma privatização. Do SAMU, entendeu? Por que então não continuou com os servidores públicos que estavam lá, que eram extremamente competentes? Entendeu? E qualificados ao longo de Se não tem recurso. Se tem recurso, tá tudo bem. Aí pega aquele servidor, potencializa ele na rede, que tem muito lugar para potencializar, e beleza, vamos fazer algumas frentes pro parceiro privado nos ajudar, a gente ganha fôlego. Mas você entende o que fica um nó na nossa cabeça? Parece que faz isso só pra aí que tem que entrar o judiciário, gente, porque no orçamento havia dotação para pagar. Mas é o que eu falo. O meu contrato tem uma dotação, tem uma... A Marcela tá brava, a gente já tinha que ter acabado o programa da mulher brava. Essa que é a... Eu não entendo isso, entendeu? Não tem dinheiro. Mas cadê? Cadê aquela... Se fosse nada, havia uma dotação orçamentária. Essa escrita aqui. Tá enterrado numa mina que é pra um dia todo mundo achar. Ai, pelo absurdo, né? De não, e assim, quando fala em saúde, não dá pra ter brincadeira. Porque a diferença não só o sofrimento físico, sofrimento psicológico do paciente, da família, do entorno, e condenação de morte. É você condenar um marilense à morte, né? Então não dá para brincar com esse tipo de situação. Obrigado, Márcia, pela participação aqui no Jornal da Pan nesta terça-feira, primeira semana completa do Jornal da Pan nesse ano de 2025. E que esse otimismo se transforme em realidade, né? Ao longo desse ano de 2025, né? Com ações concretas. Que bom. Né? A gente tem vocês para cobrar, tá ótimo. Já começamos o ano aqui quente, fazendo alguns compromissos. Tá trazendo um monte de secretário agora, porque depois começa a ter processo, aí abandona, né? Então tá aproveitando agora o início, enquanto todo mundo é amiguinho, né? Todo mundo tá trazendo aqui. Né? Não, Giroto, vamos numa perspectiva positiva, né? Que a gente vai vir aí fazendo a diferença, que vai ser um ano... de muito trabalho, sim, né? Mas com perspectiva, honrando os compromissos, né? Eu tô doando coisas assim, eu já sei, não sei como que eu vou receber esse pra trás aí, mas assim, honro o atual e a gente, né, vamos parcelando pra trás, a gente vai se ajudar aí, vamos pra frente, vai dar tudo certo. Um grande progresso, a gente nem chorou hoje. Não, hoje eu tô plena. Começou aqui, tudo tão bem que esse ano nós nem choramos ainda. Estilo Fernanda Torres hoje. É isso. Sabe o que foi legal? Mexeu com o ego das mulheres. Até eu acho que o Celton Mello, não, foi alguém que falou, foi o produtor, falou, não chore, porque é aquela coisa de terceiro mundo, né? Que quando é campeão, chora, né? Então fala, por favor. Mas ela segurou... a personagem, a Eunice Paiva, ela não chorava. Então, olha, seja Eunice, não chore. Daí ela falou, não vou nem ganhar, que chorar. Aí ganhou e foi um discurso. E ela segurou, genial, e aí o Celton Mello chorou por ela, né? Porque ele chorou por ela, por ele, por todo mundo. Não foi ele, foi um produtor que falou, seja Eunice. Não, chorou. O Marcelo Rubens Paiva, que falou, seja Eunice, não chore. Que lindo. E ela falou, aqui vai ganhar o quê? Nem preparou discurso e fez um discurso de improviso ali genial. Maravilhoso, né? Ela é incrível, né? E a mãe esteve no mesmo lugar. Né? Que honra, né? Mas não levou a estatueta, né? Porque naquele ano, Central do Brasil, o filme ganhou, mas ela não levou de melhor atriz dramática. E esse ano o filme não levou, mas a Fernanda Torres levou, por isso que ela homenageou a mãe, né? 25 anos depois ela honrou a mãe, né? Que foi injustiçada no Globo de Ouro e no Oscar, né? Que ela era tida também como favorita para melhor atriz e não levou. E é Brasil, né? É legal ver. O Brasil emociona, né? Emociona, é muito lindo. Eu entendo o choro do Celton Mello. Mas é isso, são 9h15. Repita. 9h15. Encerramos aqui a edição 4.787 do Jornal da Pan. Uma ótima terça-feira para você. Continuamos mais um pouquinho com a Fernanda. Desculpa! Não, irmã, tá né? ótimo. Com a Márcia Mesquita Serva no YouTube Jovem Pan. Terça-feira agora. Ô Márcia, você estava falando da UTI e eu lembrei, o Dr. Mário ainda faz parte da UTI do HBU? Mário? Um senhorzinho, que eu lembro quando meu sobrinho ficou internado, ele que cuidava do meu sobrinho.
A parte do cardíaco. É um excelente médico. E eu falo que ele salvou, assim, a vida do... Ele não, toda a equipe, né, do HBU cuidou muito bem do meu sobrinho. Ele nasceu prematuro e ficou um mês internado. Lógico. O Dr. Mário, Dr. Inel. Exato. Ele ficou um mês internado. Eu falo, cara, foram, assim... sensacional. Eu já conhecia ele antes, porque ele foi meu paciente. Numa vida passada, quando eu era fisioterapeuta, ele foi meu paciente. Mas ele depois ele cuidou do meu sobrinho, e ele tem muitos anos de carreira. E eu falo, cara, ele salvou assim, a vida da criança. Eu falo, o hospital, ele faz a parte dele, né? Gente, não é por nada não, mas a nossa UTI, né, é um orgulho pra gente, porque assim, o time que tá lá, primeiro que assim, dá nem pra falar que eles não estão experientes, porque a grande maioria tá há 24 anos com a gente desde o início. Nenhum saiu, só agregou, porque a UTI dobrou, né? A gente começou com 8 leitos de UTI NEL e hoje a gente tem 16. Então, literalmente dobrou. E agora, com a ida da nova UTI pediátrica para cima, a ideia é a gente ficar com 20, porque a gente já chegou a transferir criança para Bauru. A gente não gosta de mandar. A gente quer que eles cuidem das crianças deles e a gente cuida da nossa. A gente também não gosta de mandar criança. Então, a gente, quando começa a mandar criança para outro lugar, a gente também fica tenso. Então, a gente rapidamente se movimenta. E a UTI NEL é isso, é um orgulho, entendeu? Sim, o que eles fazem lá. Quando o pessoal fala, ai, Márcia, não tem NEL. Eu falo, olha, se for para dar certo, vai dar, porque é que esse povo aí, você fica em paz, fecha o olho e dorme. A gente sabe que a gente tem nossas limitações enquanto seres humanos, né? Tem hora que... Mas o time lá... Já nasceu criancinha de 500 gramas, você olha e fala, doutora. E o pai, né, falando, ai, coisa mais linda. Aí eu falo... Lindo. Não. Aos seus olhos, né? Porque... É um joelhinho. Não é lindo e... Criança tem cara de joelho. Não é lindo e é difícil, né? É tem difícil. toda uma... Mas criança, de uma forma geral, tem cara de joelho, né? E aí o time, assim, o time lá, nossa, é um barato, que eu falo que eles são tudo mãe boba, né? Eles também... lindo. Ai, que lindo. Ai, Marcela, seu neném é muito lindo. Doutora, pelo amor de Deus, doutora, lindo. Eu sei que é a sua profissão, mas não é lindo, é isso, não. entendeu? Eles têm... E cuidar de criança, trabalhar com criança, tem que gostar muito, e cada né? criança que nasce lá, gente, vocês acham... Milhares, né? Já nasceram, já passaram pelo nosso TEINEL. Se eu te falar que elas sabem nome, elas sabem história, elas são chorando igual eu falo que o meu time da TEINEL, elas reproduzem a chefe, porque mas tem que ter essa humanidade para cuidar de pessoas. Imagina, se fosse fria, não dá, elas né? são muito engraçadas. O que você tá chorando? Ai, Márcia, piorou, pelo amor de Deus. Aí tô eu consolando. Aí eu falo, não vai dar certo esse time de bando de chorona e dá tudo certo, porque elas cuidam com emoção, com empatia. Tem que ter, na vida tem que ter emoção. Você falou agora, você contou de um relato aí, que eu fiquei emocionada. Eu lembro certinho veio elogiar a doutora Dani pra mim, que é a nossa chefe da UTI NEL, a mãe de uma Daniela Marinho? Não, é outra. Minha Dani é desse nível, tá? Por causa da saúde. E aí a Dani, eu achei um barato, que ela falou assim... Ai, mas aquela médica é super boa, não sei o que, não sei o que. Você acredita que chegou uma hora que eu tava consolando ela, porque ela tava tão nervosa pra me dar uma notícia ruim, né, que a gente não gosta de dar. Só que a mãe foi se preparando, foi vendo todo o cuidado que tinha com o bebê, viu que de fato o bebê não tinha prognóstico. Não. Então, eles fizeram um trabalho tão legal de preparar da família entender as limitações da vida, que na hora de dar a notícia, a mãe consolava a médica. Aí eu falei, não é possível. Ela falou assim, Márcia, aquela que ela queria falar, e o olho dela começou a encher de lágrimas. Eu falei, doutora, tá tudo bem. Você fez tudo, eu já entendi. Eu falei, não, eu não acredito que aconteceu isso. Ela inclusive, falou assim, aconteceu. a mãe tá visitando a médica semanalmente. Né? Pra ver se a médica tá bem, né? Gente, aí eu falava assim, cheguei em casa, eu falei, nossa senhora, me coloquei no lugar, porque eu conheço ela e sei da sensibilidade dela. Eu falei, coitada, que apuro que ela passou. Imagina, né? Você vê que coisa? A gente, aquela ideia que a gente fala, eu falo bastante a questão da empatia, de se pôr do lado do outro, porque a gente não consegue se pôr no lugar. Mas tem hora que você tá no lugar mesmo. Você fala, se fosse meu, eu não ia querer ouvir essa notícia. Aí você não consegue falar. É uma coisa de louco. Mas acho que é isso que tem que ser o cuidado da vida, é médico, todo mundo que envolve a da saúde é isso, é se colocar no lugar do outro mesmo. Né? Você tem um processo de insensibilização, você vai lidando demais com aquilo e vai ficando insensível. Vai achando que é automático, cuidando da vida vai não dá, né? Que é normal, entendeu? Perde mesmo. Não perde. Não, perde de vez em quando. Depois você já fez tudo e não deu certo, mas não dá pra perder. É isso, antes que a gente comece a chorar, nós vamos encerrar aqui. Que a Márcia não fez parte da retrospectiva 2024. Ah, é verdade. Né? Porque aí você ia chorar bastante, né? Nossa. Mas que você faça parte da 2025. Você põe na e gente que seja aí, boa. viu? E que seja boa de 2025.
Por favor. Vai ser melhor, porque eu já sei que você me chamou pra 2024. Porque ele sabia que ia ser muita choradeira, pedição. Você falou de dívidas jabastas que eu tenho aqui no meu coisa. Você falou, não vou trazer a Marcia. O povo já tava meio derrubado. Se traz ela aqui, que o povo o Papai Noel, eu juro pra você. Ia ficar muito bem. Não sei se você viu, o dia que o Papai Noel veio aqui, foi tão triste que a gente comentou aqui, depois algumas pessoas fora daqui me mandou mensagem falando. O Papai Noel veio, ele nem falava durante a entrevista, coitado, porque o Giroud já começou no começo pra ele. O Papai Noel falou assim, mas e aí, o senhor consegue pagar as dívidas de Marília? Meu, o cara ficou o resto do programa triste, Morocochô foi embora triste. Papai Noel, segunda-feira, nem o Papai Noel deu conta de Marília, cara. Foi embora, tanto que ele tá lá em Campinas. Não tá nem aqui o Papai Noel. Obrigado, Noel. Obrigada, viu, gente? Voltou pela Pônia, desculpa, é verdade. 2025 vocês tragam o Papai Noel de novo pra gente ver se melhorou o nosso repertório. Por favor. Pela entrada dele já vai saber como tá o termômetro. É isso, nós vamos encerrar aqui no YouTube também. Um ótimo dia pra você. Obrigada mais uma vez, Márcia. Muito obrigada. E é sempre um prazer compartilhar aqui as notícias com vocês. É isso, o Jornal da Pan volta amanhã.